E, pessoal, isso aqui pretende ser, não pretende não, é um lançamento, né? A gente juntou aqui parte da tropa, né, que está envolvida nesse projeto, né, para ver se a gente faz um lançamento. Houve um bocado de debate, a gente vai fazer isso, como sempre, de maneira espontânea aqui, né, e informal, sem muito roteiro, sem muito corte. E a Sem minha ideia roteiro, né? é nenhum, né? Mas a ideia é para esse lançamento, para uma coisa inicial, era tentar trazer um racionale, mais ou menos, de como foi que a gente chegou aqui, as motivações e o que é que a gente quer fazer de agora por diante. Então, esse projeto, né, do o Bora Caquear é parte de um projeto, ele nasceu de um encontro de amigos que somos, né, com interesse em afins, né, interesses afins, interesse em ensino médico, interesse na educação médica de uma maneira geral, né, e preocupação com os rumos que a educação médica e o ensino médico têm tomado, né. Aí eu trabalho com isso praticamente desde que saí da residência, desde 2002 que eu estou em preceptoria. Fred trabalha com isso há muito tempo também, e aí, como ele disse, são décadas de experiência, são mesmo, né. Carlão trabalha com isso há muito tempo também, com ensino, e aí mídias sociais, UTI Wars. Marcelo trabalha com isso também, com ensino, Aprenda Nefra, um canal já mais conhecido. Eric Por Deus, também uma pessoa que trabalha com isso, né, em mídias digitais também, e trabalha em preceptoria. A gente veio, né, Flávio. e Flávio Flávio Pacheco, né? Pacheco, muito bem Isso. lembrado, né? Flávio Pacheco, que hoje está à frente da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica, né? E trabalha com residência médica também em 2 ou 3 hospitais. Na história dele, 3 hospitais, atualmente mais em 2 hospitais. E a gente conversando como é que a gente poderia dar a nossa contribuição. De minha parte, eu sempre vi com preocupação a gente viver a era da informação, e acho que eu falo isso de maneira repetitiva às vezes. A gente vive a era da informação, tudo é disponível, tudo é fácil, mas é a era da informação superficial e não necessariamente da informação correta, né? E via com preocupação a dificuldade de aprofundar e de abordar alguns temas com visão crítica. E a ideia de um podcast, de uma discussão que vai para canais como esse canal, que é o YouTube, deve ir para outros agregadores de conteúdo também, era a gente ter a oportunidade de trazer pessoas de o chamado notório saber, né, pessoas que têm capacidade para aprofundar e discutir qualquer tema, né, o tema naquela área específica, para que a gente possa oportunizar a gente mesmo, né, que a gente aprende sempre que a gente está discutindo isso, a gente possa oportunizar a comunidade médica e até a comunidade não médica, né, discussão científica séria, né, que permita eventualmente a gente aprofundar, eh, ao mesmo tempo séria, descontraída, né, com um bate-papo mesmo, pra tentar trazer esse formato, né, na minha cabeça isso funciona bem, né, de uma conversa sobre isso. E foi por isso que a gente começou esse projeto, a gente se envolveu mais nisso. De minha parte, foi essa a ideia, né? E é só o começo, né? E aí aguardem, né, novidades em breve. O pessoal de jogos eletrônicos chama Novi Breves em Nave. A gente troca uma coisa, né? E aí, Carlão? Eu gosto de pensar no nosso grupo, assim, como um contramovimento, né? É um contramovimento para expor, na verdade, na rede social, para poder dar voz a quem acredita ainda na ciência, a quem acredita no ensino baseado realmente em evidência, né? Combate, por que não, ao charlatanismo, né? A superficialidade, a falta de cuidado no conteúdo. E aqui, assim, eu lanço o desafio de um combate àquelas pessoas que necessariamente, para ensinar algo, tem que denegrir a imagem de algum outro profissional ou ensinar a partir de um erro de forma mais jocosa. Algo que me incomoda muito, sempre me incomodou. E eu já disse, inclusive, em rede social, que eu já fiz isso no início, achando que era uma forma interessante de ensinar. E hoje eu vejo que se pode se ensinar de uma forma muito mais tranquila, sem precisar usar um erro, é, personalizar o erro, na verdade. O erro a gente aprende com o erro, né? Mas a gente não personaliza aquele erro e acho que ensinar sem personalizar é o que eu procuro hoje em dia. Ah, a maioria de vocês eu conheço, acho que Marcelo é que eu conheço há menos tempo, mas Marcelo ele já é conhecido há mais tempo na rede social, com o poder do Aprenda Nefro.
Pipeta há muitos anos, então sempre foram pessoas que foram referências de preceptoria para mim. Pipeta é o nome dele, né? O Carlos apelido é Carlos Frederico, Frederico, né? né? Espontaneamente, Pipeta, né? Eu não consigo, eu não consigo. Mas Flávio, Eric, Márcio, Fred, eles são exemplos de preceptores. E a gente se juntou com esse pensamento e essa mentalidade em comum. Eu queria puxar por esse assunto porque eu conheço o Márcio mais do que todos, mas assim, pra gente que vem de uma geração que a gente meio que combatia essa exposição à internet, porque a gente já percebia que era muita exposição para pouco conteúdo, mas de certa forma, ou a gente assume esse papel, para ser bem polêmico hoje, ou a gente não consegue atingir mais quem a gente quer atingir através da educação correta. Ou a gente se adapta, ou a gente vê o que está aparecendo aí. O cara acaba a residência, com 2 meses ele já vira autoridade, ele já vira a informação para o leigo correta, e a gente não adianta ficar chorando no IMIP, no PROCAP, mesmo a gente sendo referência, se a ferramenta hoje de chegar a todo mundo é o meio social. Por mais que a gente esteja se, vou me expor, quem deve estar vendo no meu Instagram, até ano passado, eu acho que eu devia ter 2, 3 stories, e hoje em dia a gente tem que, de alguma forma, atingir as pessoas. E esse projeto, a gente só está aqui por a gente, porque tinha gente que eu não sentaria nessa mesa. Eu acho que quando esse projeto for ao ar, a gente já está atrasado, já tem outros projetos aí há muitos anos. Eu que sou do Cardo Paper, está aí há quanto tempo? Mas talvez, não estou falando do Cardo Paper, mas talvez com a qualidade das pessoas que estão aqui, em termos de caráter e conhecimento, eu acho que é uma coisa impactante, inédita. Eu acho que a gente vende, entre aspas, uma informação correta pelo que a gente é e construiu há 20 e mais anos, entendeu? Então, é uma coisa que, na verdade, anima. Anima por estar com vocês e anima pelo alcance que eu tenho certeza que a gente vai ter. A gente vai sair do submundo de estar numa aula dizendo, não faça isso porque tal pessoa disse isso, nutrólogo é vitamina D, é não sei o que, é testosterona, para a gente, vamos pro... A ferramenta deles não é a informação rasa, vamos levar a informação de qualidade, né? Vamos realmente mostrar, se expor. Eles não estão se expondo. Quem é que a gente quer atingir? Não são os alunos e os pacientes, né? Então, acho que a gente precisa. Isso, na verdade, é necessário, é instigante, e a gente vai começar essa jornada e vai chegar lá. Muito bom, Fred. Eu acho que queria só trazer um ponto, é o ponto do exemplo, né? A gente, na nossa formação, você consegue dizer aí 2, 3 nomes que foram exemplos e pessoas que você lembra deles de como faziam uma boa medicina. E hoje, com o crescimento imenso dessas faculdades de medicina toda, talvez nem todo mundo tenha exemplos na sua instituição para dizer, aquele cara é um exemplo para mim. E a rede social, ela vem para isso, ela vem para levar você para o mundo, né? Então, você traz o seu conhecimento para pessoas que nunca teriam acesso a você de uma forma presencial ou não iriam lhe conhecer, passam a conhecer a partir da internet, né? Então, a gente traz a nossa expertise, a nossa visão, a gente leva uma visão de uma medicina correta para quem quiser aprender. Então, eu acho que a gente começa esse projeto e estou muito feliz por estar no meio de amigos, e eu tenho certeza que será bastante sucesso no que a gente vai construir aqui. Para seguir na linha do que Carlão falou, né, e do que vocês todos falaram, tem muita gente muito boa. Difícil é filtrar quem é muito bom, né? E a disponibilidade de coisa que tem na internet, né, e nas ferramentas no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Spotify, tem muita coisa. E tem muita coisa boa, né? A gente quer trazer uma visão nossa, né? Do que é que a gente acredita que é cientificamente correto, né? Que é baseado em evidência, como o Carlão falou, sem me incomodar muito com um camarada que está começando agora e que talvez se coloque como autoridade. Quem vai dar autoridade a ele, definitivamente, não sou eu. Então deixa ele para lá e vamos tentar seguir aqui com a nossa ideia, né, do que é que a gente pensa que é interessante discutir e debater. Então, serão disponibilizados, né, periodicamente, a ideia é que sejam disponibilizados semanalmente os podcasts,
e que todo mundo que possa interagir, se sinta à vontade, essa é uma coisa que a gente se coloca à disposição. Eu fiz uma brincadeira uma vez que Eric Por Deus vai responder todos os comentários do YouTube, e eu acho que eu mantenho essa brincadeira. E é uma coisa que eu tenho falado, às vezes nem me apresento no começo dos podcasts, mas o nome também, o Bora Caquear, é uma coisa meio loco-regional, né? Mas como eu gosto de dizer, com manifestações sistêmicas ou com potenciais manifestações sistêmicas. E aí a gente pretende tocar esse projeto para frente e na força da amizade, feito dizer a história. Tem gente que diz na força do ódio, aqui não. Aqui vai ser na força da amizade e descontraído, sem roteirizar muito e vamos embora. Bora caquear. Tanto não tem roteiro que Márcio foi contra a minha ideia, entendeu? Se tivesse roteiro, né? Mas eu acho, Márcio, que a gente tem que se posicionar. A gente não vai conversar com conversinha rasa, não. Acho que é por isso, por a gente não estar se posicionando, é que a falsa informação tem ganho da boa informação. Isso não é um discurso meu, não. Isso é um discurso de Fábio Moura, por exemplo. Estou falando o nome dele, assim como Érico Higino, que são pessoas que hoje se posicionam. Porque, Márcio, nós somos referência. Carlão é referência, Marcelo é referência, Érica é referência, Flavinho, apesar da idade, é uma grande referência. A gente tem que se posicionar assim. Não é assim, não, deixa ele fazer, não. Não, eles estão fazendo a medicina ruim. A gente tem que ser um contraponto. Um contraponto com a medicina de qualidade, extrovertida. Quem me conhece deve estar até estranhando que eu não fiz uma piadinha ainda. Mas eu acho que vai ser legal, porque vai ser leve. Vai ser com isso aqui, de verdade, entendeu? Quem também já viu em Márcio numa reunião clínica, a gente é desse jeito. Mas eu acho que chegou a hora de medicina de qualidade. De qualidade com as pessoas que você, como você falou, né? E Marcelo falou também. São pessoas reais, que você vai ter interação na sua cidade, que a pessoa não nos conhece, e a gente não está aqui só jogando informação por jogar. Eu acho que isso aqui vai ser o diferente. É, inclusive, poder discordar numa live, porque a gente é muito amigo para isso. Que nem live é, né? Nem live é E mesmo. tá gravado. É verdade. Que tá Eu vou me gravado. adaptar em redes sociais. Que tá gravado e vai gravado Vai mesmo, gravar. vai desse jeito. Eu não discordo de você, não. Eu só tô passando um pouquinho de pano porque tem gente que tá começando e é boa. É só para botar o solzinho. No... Não, eu tô ligado. E ainda bem que as pessoas que você citou, não sei se foi de propósito ou não, você pode dizer, tem gravação já verdade feita, com tanto com o Fábio quanto com o Érico, né? Que são pessoas que de fato se posicionam. E assim, pegando o gancho que o Marcelo falou, a gente tem nossas referências e a gente hoje entende que cadê as referências dos meninos mais novos? Então, assim, eu já disse isso algumas vezes, eu tô vivendo num mundo em que um estudante não sabe quem foi o Dr. Sérgio Gondim, Pois é. quem foi o Todinho Barbosa. Eu falei quem foi isso doutora hoje no Marisa Fonte. Procap, eu disse, não, fui pro Getúlio Então- Vargas por causa do Dr. Sérgio Gondim. Parecia que eu tava falando por causa Isso. de Então, as assim, Dobbs, as É, Cobbers. sou eu que preciso contar a ele quem é Sérgio Gondim, Pois é. quem é Odin Barbosa. Então, acho que é por isso que a gente tá aqui. Isso tem uma... Inclusive, para trazer esses nomes de, tipo, meu irmão, velho, quem é Carlos Antônio na cardiologia? Isso. Hoje eu posso falar e ninguém sabe quem é. Não pode. Entendeu? Então, Tem uma discussão interessante, filosófica, que eu acho que a gente não vai enveredar hoje, né? A gente pode enveredar outro dia, sobre a história da medicina pernambucana, né? Um dos podcasts é sobre a história da medicina pernambucana, mas o que é contemporâneo e o que é moderno, né? Tem coisa que vai passar mesmo. Você não vai conseguir marcar, né? E tem coisa que precisa ficar marcada. E acho que vocês dois referiram pessoas, né? 3 pessoas, vocês falaram 3 nomes que precisam ficar marcadas, né? Mas podia ter falado também Oscar Coutinho, Dr. André Raposo, então tem muita gente aí, Fernando Raposo, André André, é o filho. é o filho. filho. André filho do Dr. André, que precisam estar Vigílio aqui, assim. Lucena, Isso. Paulo Meirelles, Vitorino Chicão, Spinelli, Vitorino Luiz Fernando Spinelli, Maciel, Luiz Fernando enfim. Maciel, Os nomes que, assim, que nos trouxeram aqui. o próprio É. Otávio de Freitas, se a gente for olhar, né? Dr. Salazar, Doutor Luiz que Fernando. uma vez eu ouvi, você achou que sabia escutar, nunca Oxi. teve aula com o Dr. Salazar. Doutor Luiz Fernando Salazar de Oliveira. Era para ele ser chamado de Luiz Fernando Oliveira, sabia? É? No da história da medicina, vocês vão ver. É porque o pai dele, Luciano Oliveira, tem a placa dele lá na Universidade de Pernambuco, a sala Luciano Oliveira, que é o pai dele. Agora o nome Salazar é um nome forte, né? Aí ele ficou sendo chamado de Salazar. Né? É feito o Sanctus do meu nome, né? Eu sou Márcio Sanctus Costa, né? E chame de Santos É. pra você ver. Pois é, mas aí o Sanctus aparece, né? É feito Pipeta, cujo apelido é Carlos Frederico, né? Marcelão. É Marcelão. Marcelão, quem é Marcelão? Marcelão, sei quem é Marcelão. Sim, e tu, Carlão?
Pois é, estamos aqui por medicina de qualidade, não por protocolos, né? Isso. E bora pra onde? Bora Bora caquear. caquear. É isso aí. Vamos Valeu. embora. Valeu, gente. Valeu.